Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 6 horas e 8 minutos, horário de Manaus. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E mais uma vez quero trazer mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje são 19 de janeiro de 2022. Reflexão número 283, falando sobre a questão da ousadia. E nesta manhã eu quero falar sobre o texto de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Depois você vai consultar aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 14, que fala sobre a questão que Jesus anda por cima das águas. Você vai lá e depois você vai meditar, capítulo 14 de Mateus, dos versículos 22 até o 36, depois você medita sobre isso. Porque nesse capítulo 14 de Mateus, capítulo 23 a 36, fala sobre a questão que Jesus andou sobre o mar, fez o teste relacionado a um dos seus discípulos, para ver se ele também dava conta de andar por cima do mar. Após isso, ele fez muitas maravilhas, curou muitos enfermos naquela região ali. Mas o que eu quero focar nesta manhã é sobre a questão que Deus nos testa relacionada à nossa coragem, relacionada à nossa ousadia. Todos os dias nós temos desafio para vencer. E Deus já sabe cada desafio que nós devemos enfrentar nesse resto da nossa vida. Cada desafio que nós enfrentamos são desafios que é cotidiano da vida, são desafios que muitas vezes a gente mesmo cria, são desafios que Deus cria, são desafios que as outras pessoas criam para tentar nos testar a nossa fé. Aqui nesse texto nós vemos a história que Jesus tinha terminado de fazer uma grande obra missionária, pediu para que os seus discípulos antecipassem para outro lado, que é onde ia ter outra obra maravilhosa, e ficou orando. Subiu para o monte a orar, a buscar a presença de Deus, justamente para poder ir lá fazer a outra obra do outro lado do rio. E antecipou e enviou seus discípulos, os seus obreiros, numa linguagem mais popular, para ir organizando. E aí nós vemos o texto que na calada da noite, já madrugada já, Jesus se levanta da sua oração e parte andando por cima do mar em direção aos seus discípulos. Nós vemos aqui que vemos uma ação sobrenatural, aonde na história só vimos duas pessoas que andaram por cima do mar. Jesus, como humano, ali não estava agindo dentro de uma ação como Deus, mas como humano, como homem, mas dentro de um campo sobrenatural, que a física não explica, porque nós sabemos que pela física, se nós pularmos de um prédio ou de algo que esteja em um espaço, com certeza nós vamos debater no solo. Se nós tentarmos andar por cima do mar sem afundar, com certeza pela física nós vamos afundar, porque nós temos um peso como ser
uma pedra, bateu em cima, vai afundar. Só não afunda aquilo que não tem resistência sólida. Então aqui nós vemos que Jesus, ele veio por cima do mar, dentro de uma ação sobrenatural, de tal forma que quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles nunca tinham visto aquela ação do seu mestre. Logo eles viram Jesus não como Jesus, mas como um fantasma. Então dá para entender esse texto que Jesus ele estava dentro de uma configuração sobrenatural, de tal forma que se transparecia o seu brilho, né? A sua glória, assim como foi na transfiguração ali no monte. E aí os discípulos nunca tinham visto aquela ação sobrenatural, olharam e viram Jesus como um fantasma. Pedro, como um discípulo que sempre foi um discípulo desafiador, que sempre agia dentro da ousadia, muitas vezes a ousadia carnal, a ousadia do impulso da carne, não do espírito, mas mesmo assim tinha ousadia, coragem. E Pedro falou assim: se és tu, mestre, me manda ir sobre as águas. E ali nós vemos que Pedro começou a andar sobre as águas. Jesus deu uma ordem a Pedro: venha, Pedro. Quer dizer, em outras palavras, nós sabemos que o próprio Jesus nos testa a nossa fidelidade, a nossa coragem, a nossa ousadia. Então, a nossa ousadia, ela é testada. Não pense que Deus derramou o seu Espírito, né, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus nos deu, né, um espírito de fortaleza, não de timidez, não de covardia, mas um espírito de poder. Justamente o Espírito Santo de Deus, ele nos proporciona algo sobrenatural, de tal forma que tem situação na nossa vida que você não vai conseguir andar por cima desse mar desta vida, por cima dessas dificuldades desta vida, dentro de um campo natural, porque se nós andarmos, nós vamos afundar. Eu consigo ver nesse texto que o mar desta vida são muitos problemas que vêm nos afetar, nos engolir, mas Jesus ele sempre vai dar uma ordem a nosso respeito: venha, eu não sou fantasma, sou eu, não temas. Foi o que Jesus falou: sou eu, não temas, sou o mestre. Em outras palavras, que muitas vezes a gente pode até ver o nosso Deus como um fantasma, por causa da nossa falta de entendimento, por falta da nossa racionalidade fraca, a falta de comunhão, a falta de buscar mais a Deus, para que a gente possa conhecer Ele mais a fundo. Os discípulos já viviam com Jesus há muito tempo, mas não tinham visto aquela parte da manifestação sobrenatural na vida dele. Na nossa vida a mesma coisa. Se queremos andar sobre as águas desta vida, temos que estar dentro da ousadia do Espírito. Temos que ter coragem, temos que ter ação, para que a gente possa andar sobre o mar dessa vida. Porque se nós não agirmos dentro do sobrenatural, nós vamos afundar. Nós vemos o texto que Pedro saiu do barco. Normalmente, dentro daquele campo, dentro da palavra que ele recebeu de Jesus, ele foi impactado dentro de um campo sobrenatural, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Você pode ver o texto. Ele começou a andar sobre as águas. Quer dizer, ele, em outras palavras para nós, ele começou a andar sobre os problemas dessa vida, sobre aquilo que Pedro temia. Mas a dúvida caiu por terra naquele momento. Ele percebeu que era Jesus e começou a partir em direção a Jesus. Jesus parou e pediu para que Pedro fosse até ele. Jesus não vinha ao encontro de Pedro, mas a partir do momento que Pedro
começou a olhar ao seu redor e começou a ver as dificuldades, tirou o foco de Jesus e começou a ver o vento debateu sobre ele, né? Ele começou a temer, quer dizer, a ser tímido, perder a coragem. E aí Jesus, ele veio em direção a Pedro, tomou na sua mão e levantou. Porque esse é o papel do nosso Salvador. Muitas vezes ele fala, venha filho, venha ao meu encontro, venha ao meu encontro. E aí a gente quer ir ao encontro de Jesus dentro de um campo natural. E dentro de um campo natural nós vamos afundar. Não temos como chegar até Jesus nesses desafios desta vida, andar sobre a questão das ondas deste mar, andar sobre as águas da vida, no sentido negativo, em direção a Jesus Cristo, se não for dentro de um campo natural. Por isso que Jesus estava testando a ousadia de Pedro, para mais na frente, como nós vemos a história de Pedro conseguir fazer grandes maravilhas no nome de Jesus. Porque você vê a história que Pedro quis cortar a orelha de um soldado, cortou. Era uma ousadia. Pedro disse que morreria até no lugar de Jesus. Foi um tipo de ousadia, mas uma ousadia que ainda não estava dentro de um campo sobrenatural. Pedro disse que não negaria Jesus por nada. Disse tudo uma ousadia dentro de um campo natural. Mas nós vemos que no final da história de Pedro, Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E ele disse, tu sabes, Senhor. Então Jesus fez 3 vezes a pergunta para Pedro, para que Pedro viesse a ser curado e recebesse mesmo verdadeiramente o sobrenatural de Deus, que verdadeiramente é o Espírito de Deus. E aí nós vemos que Pedro, na primeira mensagem que ele pregou, fora dos campos do Mestre, onde Jesus já tinha partido, na mensagem de Pedro, se converteu 3.000 almas. Se converteu, se dobrou na presença de Deus. Pedro ali já estava dentro de um campo sobrenatural. Pedro ali já estava dentro, a unção já estava dentro de Pedro. A ousadia verdadeiramente estava sobre Pedro. Na nossa vida não é diferente. Se queremos fazer alguma coisa para o reino de Deus, temos que fazer dentro de um campo sobrenatural. Você não se confunda achando que você vai ganhar alma para o reino de Deus. Vai para o campo missionário, ganha alma de qualquer jeito, porque não vai ganhar de maneira nenhuma. Tem que ter o sobrenatural de Deus, a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa. Jesus estava orando, olha, Jesus orando, falando com o Pai. Precisaria Jesus orar, porque Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que dar aquele exemplo para seus discípulos. Ele estava orando no mundo. Percebeu que os seus discípulos estavam correndo risco, saiu da oração, partiu por cima do mar, não tinha barco, não tinha nada, andando sobrenatural. Os discípulos perceberam aquilo, olharam para Jesus e viram Jesus como um fantasma. Mas Jesus tirou o véu dos olhos dos seus discípulos, pedindo que Pedro viesse até ele. Pedro conseguiu andar por um bom tempo, começou a afundar, mas Jesus chegou e levantou Pedro e todos chegaram ao barco. E quando Jesus chegou no barco e todos entraram para o barco, aquela tempestade acalmou, aquele vento acalmou, e conseguiram chegar do outro lado, aonde tinha uma grande obra missionária, aonde toda aquela região, todos aqueles vizinhos daquela localidade convocaram todos os enfermos que estavam para ser curados, e foi curado todos. Então você vê que tudo na vida nós devemos passar. Pedro passou por essa ação sobrenatural, Pedro passou por esse teste de ousadia, né, para ver até onde ele poderia ir. Foi o que Jesus queria fazer. Na nossa vida é a mesma coisa.
nós caminhamos sobre o mar desta vida até ao ponto da nossa fé. Nós não podemos ir nem mais nem menos. Então Pedro só foi até ali onde ele tinha fé, aonde ele poderia ir. Ele não chegou até a Jesus, mas Jesus chegou e socorreu ele. Na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer ir além daquilo que a gente não pode. Só podemos ir até ao ponto que nós podemos ir. Porque todos os dias Jesus convida para que a gente venha estar ao encontro dele, na nossa comunhão com ele, na nossa adoração com ele. Mas nós só podemos ir até aquele ponto que nós suportamos. E é aí aonde que está o segredo. Deus, ele quer nos testar a nossa coragem, a nossa ousadia, até chegar ao ponto de nós ir até ele, voltar e fazer esse contorno todo em espiritual. A qualquer momento que nós quisermos ir na presença de Deus, não ter água desta vida, problema dessa vida, que vai fazer com que a gente afunde. Muitas vezes nós vemos Jesus como um fantasma, não vemos Jesus como nosso real Salvador, por causa justamente das dúvidas. E nós não podemos ter dúvida relacionada ao Deus que nós servimos. E Pedro teve dúvida. A questão do Pedro afundar foi a dúvida. Ele duvidou e começou a afundar. Então, se nós estamos andando pelo mar desta vida, nós não podemos duvidar, porque nós estamos andando sobre uma ação sobrenatural, que essa ação sobrenatural não é nossa, mas é dada por Deus. É uma ação poderosa dada por Deus, por intermédio do seu Espírito. Por isso que nós devemos tomar posse e saber que nós não somos mais uma pessoa normal igual às outras. Somos humanos, olhando num sentido de físico, somos parecidos com o outro. Mas dentro de um campo sobrenatural, nós somos diferentes. Aqueles que já têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, recebeu dele a ação poderosa do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que vai fazer com que a gente faça ação sobrenatural dentro do campo da obra de Deus. Isso só funciona para a obra do Senhor Jesus Cristo. O sobrenatural nós não podemos usar o sobrenatural para brincar, para fazer exibição. Não é isso. Deus não nos deu o Espírito dele para a gente ter ousadia, para a gente ver por aí pessoas se exibindo, fazer exibicionismo. Não é isso. O Espírito de Deus na nossa vida, justamente, é para nos fortalecer, nos dar direção, nos dar visão, nos dar unção, poder, ousadia, para a gente fazer a coisa correta acontecer. Então, nesta manhã, nessa reflexão, número 283, quero te chamar a atenção que Deus pode te chamar para testar a sua fidelidade, para testar a sua ousadia, para testar a sua coragem relacionada à sua comunhão com Ele. E aí, meu filho, se tu quer andar sobre o mar desta vida, se tu quer andar sobre os problemas dessa vida, se tu quer andar sobre o desafio dessa vida, não tire o olho de Jesus. Não tire o olho de Jesus, não tenha dúvida, porque o nosso Jesus não é fantasma. Ele é real. Ele é Deus. Né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tome posse desse texto, Mateus capítulo 14, do 23 ao 36, que Jesus anda sobre as ondas do mar. E que você medite mais um pouco, se aprofunde e tome posse. E você precisa usar, você precisa utilizar da ousadia que Deus te deu, para que você possa crescer. Em nada dessa vida você vai crescer sem a coragem do Espírito de Deus, sem essa ousadia que Deus nos deu. Ela é que nos proporciona grandes milagres, grandes projetos na nossa vida. É a ousadia do Espírito, é você chegar e agir, porque Deus não vai agir ao seu favor. Nesse sentido, é você que precisa agir e utilizar aquilo que Deus te deu
para fazer na obra de Deus. Aqui nós vemos o texto que Jesus estava fazendo uma grande obra missionária e ensinando os seus discípulos a fazer essa grande obra. Mas nas obras missionárias dessa vida tem um desafio sobrenatural, tem um desafio grandioso. E se nós não estivermos preparados, nós afundamos no desafio dessa vida. Mas Deus está ali pronto para estender suas mãos e nos resgatar e fazer com que a gente venha verdadeiramente estar apto para andar sobre as águas desta vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom nesta manhã. Até a próxima reflexão.